Me conta aqui, você já viu alguém ser fiel a uma coisa que não existe? Pois é, a fidelização, ela só nasce quando existe relação. E na massoterapia isso não é só importante, é essencial. Eu reuni aqui nesse papo os principais pilares que sustentam a fidelização. E se você aplicar, o seu atendimento nunca mais vai ser o mesmo, isso eu te garanto. Fica comigo até o final e bora entender a fidelização com outros olhos. Já pega papel e caneta porque os insights podem e vão rolar nesse vídeo. Eu gosto muito de trazer para as nossas reflexões, para os nossos papos, o nosso posicionamento, nossa realidade para dentro do contexto da nossa conversa. Então pensa comigo, você é fiel a quê? Você é fiel quando existe uma troca, não é? Confiança, uma relação, um relacionamento, um vínculo. A gente tem que ser fiel a algo. Ninguém é fiel do nada. Para existir fidelidade, precisa existir relacionamento. Sem relacionamento, não tem fidelidade. Por exemplo, relações afetivas, relações de amizade, relações profissionais, todas essas relações, quando bem construídas e quando geram confiança, geram fidelidade. Se não existe uma relação, não tem como existir fidelidade. Ela depende disso para coexistir. E uma coisa muito importante aqui, fidelização ela não pode ser o objetivo final, e sim uma consequência. A relação entre o terapeuta e o cliente, paciente, ela não pode ser baseada no interesse de fidelizar. Ela precisa nascer, gente, da intenção, da real intenção de cuidar. Quando o seu cliente ele agenda uma sessão de 1 hora, ele não está pagando só pelo seu conhecimento técnico, ele também está pagando pelo seu tempo de cuidado. Sabe? Às vezes quem busca massagem, muitas vezes não tá buscando só um alívio de dor ou um relaxamento, não. Tá buscando mais, tá buscando acolhimento. E na massoterapia, a fidelização verdadeira, ela é consequência do cuidado verdadeiro. O cuidado de verdade, ele exige presença, sabe? Exige estar ali por inteiro, corpo, mente, intenção. Quanto mais desenvolvemos a empatia, menos a gente julga e mais a gente consegue acolher de forma verdadeira. Empatia não é um dom, né? Não é uma coisa que vem com o tempo por si só. Ela é desenvolvida com consciência, com prática. É fruto de quê? Observação, escuta e disposição principalmente, né? Para se colocar ali no lugar do outro, mesmo sem conhecer a história dele, né? Ou dela. E ó, não se culpe, tá? Se você tem muita dificuldade com isso. Esses papos aqui, gente, são sobre pessoas reais e às vezes ter empatia é difícil, é muito difícil, porque é uma habilidade relacional. E como toda habilidade, exige treino, né? Exige tempo, exige que a gente esteja atenta ao que pensa, ao que a gente sente, ao que a gente transmite através do nosso corpo durante o atendimento. Então, se em algum momento surgir qualquer tipo de pensamento, sabe, de julgamento sobre corpo, sobre fala, sobre qualquer outra informação que o seu cliente compartilha, já para. Para e reconheça. Reconheça que quem comanda a sua postura profissional é você. Quem dá voz para os seus pensamentos é você. Então, quem pode mudar é você também. Reconhecer um padrão de julgamento muda, muda e, se necessário, até pede ao perdão mentalmente. E isso a gente tem que fazer quantas vezes forem necessárias, para a gente ter realmente o comando daquilo que a gente pensa, até que esse acolhimento ele se torne natural. E o julgamento irrelevante, porque a gente nem se apega a ele, quando passa é como uma folha no vento, né? Mas isso tudo a gente sabe que só é possível quando a gente realmente gosta de gente. Massoterapia não é só técnica, é vínculo. Se você escolheu essa profissão, já mostra, né, que em algum nível existe em você um desejo de cuidar. Mas o restante, que é esse olhar humano, uma escuta atenta, sabe? Uma empatia mais refinada, a gente desenvolve no dia a dia, na prática, errando, mas através da nossa atenção, do respeito pelo outro. E ó, a gente ainda vai falar de outros pontos importantes, aquelas dicas práticas que a gente adora para fidelizar, mas isso aqui, gente, é realmente essencial a gente conversar. Praticar esse acolhimento desinteressado faz bem para quem recebe, mais ainda para quem escolhe desenvolver essa habilidade, né? Porque ó, não é só técnica, mas também não é só presença e acolhimento. Olha só, se não tem entrega real, não flui. Mas se não tem resultado, também não. E aí? E aí que empatia é importante, muito importante, mas empatia sem técnica não sustenta o retorno. Um acolhimento sem eficácia uma hora frustra,
sabe? Você pode ter o coração mais acolhedor do mundo, mas se a sua entrega não gera resultado, o seu cliente, ele vai sair igual ele entrou. E se ele não vê resultado, ele não volta. E vai por mim, tá? As pessoas vão até você com uma expectativa. E você precisa entender isso. E mais que isso, descobrir qual que é essa expectativa. Não é simplesmente fazer qualquer coisa. Você precisa descobrir qual a busca daquela pessoa com aquela sessão, como você pode ajudar hoje aquela pessoa. E muitas vezes o cliente não volta não é porque ele não gostou de você, mas pode ser porque ele não sentiu resultado. Técnica e presença precisam andar juntas. Quando a gente fala de técnica, o nosso termômetro vai ser sempre o resultado, não tem jeito, a devolutiva do cliente, sabe? Aquele olhar depois da sessão. Se você tem insegurança ou dúvida em relação da técnica que você entrega, chama uma pessoa que você tem afinidade, que você tem confiança e fala: olha, você poderia me dar um feedback mais completo? Então, peça para ela observar alguns pontos, como a profundidade do seu toque, o ritmo, a fluidez da sua sessão, o resultado esperado, sabe? Chama uma pessoa que você realmente sente confiança para te dar esse feedback, mas uma coisa é importante, tá? Não é porque é a opinião de uma pessoa que é a verdade absoluta sobre o seu atendimento. Esse feedback é um norte. E sobre empatia, eu pensei aqui sobre o que compartilhar com vocês e tem uma prática que me ajuda muito e me sustenta até hoje, gente, em várias situações, não só em atendimentos, mas em atendimentos também. Se você sentir afinidade, leva que é para você. Em cada atendimento, no primeiro contato com seus clientes, pacientes, já começa a mentalizar, só mentalmente, essa pessoa é outra de mim. Existe um Deus habitando ali que merece meu respeito por completo. Esse é um templo sagrado e eu devo honrar a oportunidade de ver Deus através desses olhos. Eu tenho para mim e eu sinto que esse olhar de tentar ver o outro, sabe, como um outro de mim, me coloca num lugar muito de igual e isso me faz criar mais afinidade. Vocês já perceberam isso? Como a gente é muito mais igual do que diferente? A gente tem a mesma fisiologia, as mesmas emoções transitam em mim, em você, em todos nós, né? E a gente sente igual, já experimentou vários sentimentos iguais. Tudo que o outro sente, você também já sentiu. Medo, tristeza, angústia, dúvida, alegria, felicidade, sabe? Insegurança, sabe? Isso é coisa que eu sei que você sabe também, né? Mas às vezes é importante lembrar. Porque quando a gente lembra o quão igual nós somos, a gente tem um olhar diferente sobre o outro. A empatia, ela cresce naturalmente. A gente para de atender como um prestador de serviço e começa a acolher como um igual. E eu acho que é aqui, sabe, nesse campo aqui, que nasce a confiança. E a confiança, gente, é a confiança que fideliza. É essa sensação do outro de, nossa, peraí, aqui é seguro. Eu posso me entregar. Aqui eu sou acolhido. Eu acho que é essa, sabe? A sensação. Essa sensação quando dá lá no fundo, aliada com uma boa técnica, uma entrega de qualidade, que fideliza. Porque a boa intenção, gente, não substitui o domínio técnico, tá? E aqui entra a sua parte profissional. Se atualizar, estudar, ter prática com critério, saber o que você está fazendo, né? Se você sente que ainda não entrega tudo o que você poderia, eu tenho um curso para você, onde eu ensino não só massagem, mas eu te ensino a unir a sensibilidade com o resultado. O link está aqui na descrição. Curso 3 em 1, massagem relaxante, terapêutica e alongamentos. Claro que além de tudo isso que a gente já falou até aqui, eu preparei para vocês algumas práticas bem diretas, mas valiosas, tá? Que podem ajudar na fidelização dos seus clientes. São coisas simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Mas antes disso, gente, me conta aqui. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Ah, não, então se inscreve aqui. Bora, pode se inscrever, eu te espero. Ah, e a primeira prática que eu separei pra gente aqui é o pós-atendimento com presença. Não some depois da sessão. Manda uma mensagem simples, um lembrete de hidratação, uma dica de autocuidado. Isso mostra que o cuidado continua mesmo após a sessão, né? Se você não deixou a próxima sessão agendada, esse é um bom momento também para você falar, olha, mais pra frente eu entro em contato para te lembrar sobre um novo momento de autocuidado. Realizar esse pós-sessão foi uma coisa que esteve presente assim por muito tempo e principalmente no início dos meus atendimentos. Isso aqui fortalece muito o vínculo, né? Você se coloca à disposição do outro e é um bom momento também para você pedir um feedback e ó, construindo o seu formato de atendimento a partir desses feedbacks que você recebe. Segundo ponto, escuta ativa de verdade. Não interrompe, não corrige, só escuta, sabe?
Escutar também é cuidar. Então preste atenção em cada palavra. Olhe nos olhos, né? Não no relógio. Acolha o que vier, da forma que vier, combinado? Sessão personalizada. Evita o automático, gente, evita. Observa, escuta, adapte, pergunte, né? Porque se a gente não personalizar, as chances da gente entregar o resultado esperado são muito menores. Você vai acabar fazendo, sabe o que? A massagem que você gosta de receber. Mas muitas vezes não é a massagem que o outro precisa naquele momento. Quarta prática, ambiente que acolhe. Olha só, o meu primeiro espaço, gente, depois de ter trabalhado no espaço holístico, foi na sala do meu apartamento. O apartamento era desse tamanho aqui, ó. O apartamento que eu morava. E eu ainda vou vir aqui contar a minha história pra vocês. E a maca, ela ficava entre o sofá e o rack, sabe? E essa história de ambiente acolhedor não tem nada a ver com requinte, não. Nada. O ambiente que acolhe, ele tem tudo a ver com a intenção na preparação daquele ambiente para receber o seu cliente. Quinta prática, acompanhe a evolução do seu cliente. Fala com ele sobre os progressos das sessões, comunica o que vai ser feito e explica mesmo de forma didática e compreensível para quem não tem conhecimento técnico. Fala que técnica que você vai usar, mostra para ele que você sabe do que você está falando, do que você está fazendo. Não, gente, não basta só ser bom, a gente tem que parecer bom também. Porque se você não mostrar para o seu cliente o quão bom você é, que você sabe o que você está fazendo, seu cliente nunca vai saber, concorda? Isso aqui vai valorizar o processo e vai reforçar esse vínculo de confiança. É isso, Márcio. Fidelização não é truque, não é manipulação, não é técnica de marketing, não é sobre segurar o outro, né? Mas é sobre fazer com que o outro queira continuar com você. Porque cliente, gente, cliente não é de ninguém. Cliente é de quem ele quiser. Ele pode ir onde ele quiser. É um direito dele isso. E esse foi o nosso Papo de Massa de hoje. Tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês faz muito sentido para mim. São experiências reais, vividas, testadas. Eu divido com você não como uma única verdade, tá? Mas como algo que pode talvez somar na sua jornada também. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e muito obrigada pelo seu tempo. Fiquem todos em paz, com Deus e até o nosso próximo vídeo.